Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. E a gente vai falar de várias coisas legais. No Paladar, eu faço meio um pupurri das notícias de champanhe, que tem desde Perrier-Jouët, que eu fui para Curitiba, tem Moët Chandon, tem Anima Vinum, tem vários rótulos que eu vou contar um pouquinho o champanhe mirando aqui no Brasil. Vou contar também de uma viagem que eu fiz para Campos do Jordão, de olho nos vinhos de um hotel que chama Toriba, que tem uma loja de vinhos também em Campos do Jordão, conversar um pouquinho sobre os vinhos lá da Serra da Mantiqueira. Vou sugerir que vocês leiam um artigo que eu adorei, que está na Winex, falando sobre a importância dos influenciadores digitais. De notícias internacionais, são duas informações. A primeira é o Mouton Rothschild, que anunciou o artista do novo rótulo, agora é a safra de 2022. E a segunda notícia internacional não é uma boa notícia, que é a questão da produção de vinho está caindo em níveis mais baixos desde a década de 60. O consumo de champanhes e espumantes, infelizmente, ele ainda é muito concentrado nas festas e nas comemorações de final de ano. Eu gostaria que não fosse assim. Eu brinco que o meu inspirador é Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro inglês muito importante e que ele dizia que ele bebia pelo menos 2 garrafas de champanhe por dia. Exageros à parte, eu realmente acredito que champanhes e espumantes são bebidas que podem ser degustadas, apreciadas e simplesmente curtidas em todos os meses do ano. Mas não é o que acontece, como a gente sabe bem pelas estatísticas. Chegou o final de novembro, começo de dezembro, começam a acontecer vários eventos de champanhe e foi isso que eu trouxe na minha coluna do Paladar deste sábado. Eu conto de várias coisas que aconteceram, que eu participei e que eu gostei bastante de participar. Desde uma experiência muito diferente e muito bem pensada do champanhe da Perrier-Jouët, que atualmente tem uma parceria com uma chefe lá do Paraná, que é a Manu Bufara, e que tem uma relação tanto com arte como com produtores locais. Conto também do lançamento da safra 2016 do Moët Chandon, que foi apresentado no mercado. Conto de uma nova marca que a Interfood está trazendo e do champanhe de pequeno produtor da Anima Vinum. Tudo isso para mostrar como o mercado de champanhe está muito aquecido. Eu não coloquei no Paladar, mas eu queria contar um pouquinho mais aqui para vocês da minha experiência lá em Curitiba. Foi uma viagem da Perrier-Jouët, na qual a gente foi visitar produtores parceiros da Manu Bufara. A Manu, ela já foi eleita a melhor chefe da América Latina pelo 50 Best, isso foi em 2022, se eu não estou enganada, e ela tem uma relação muito próxima com seus produtores. Ela não coloca nenhum produto que esteja num raio a mais de 300 quilômetros do restaurante dela. Quando a gente pensa nisso, a gente vê muito claro esse trabalho de realmente valorizar o local. E aí a gente foi visitar alguns produtores dela, produtores de mel, que eu gostei bastante, produtor de queijo, produtor de chocolate, provei um sorvete maravilhoso. Tudo isso para a gente entender um pouquinho da relação do chefe com o produtor. E isso tem a ver, a Manu, ela é embaixatriz dos vinhos da Perrier-Jouët. A Perrier-Jouët é uma maison de champanhe muito ligada com arte. Ela tem o seu champanhe ícone, é o Belle Époque, que tem os desenhos de uma flor do movimento Belle Époque, do início do século XX lá na França. Então tem uma parceria com arte e também tem uma preocupação muito grande com o que a gente chama de agricultura regenerativa, que é aquela questão de preservar a terra, plantar leguminosas para tentar deixar a terra com mais potássio, com mais nutrientes, não usar só apenas a videira como uma monocultura. Então assim, tem um movimento da Maison de Champagne de valorizar essa agricultura e que casa muito com esse movimento da chefe de valorizar os produtores locais e principalmente os que são orgânicos, os que evitam o uso de agrotóxicos e tudo mais. Eu participei de uma prova muito interessante promovida pela região do Alentejo, aqui em São Paulo, e que foi chamada de Batalha dos Novos Ícones. Foram degustados 9 grandes vinhos, 3 brancos e 6 tintos dessa região de Portugal, com a ideia de se escolher o melhor vinho, um novo ícone. A prova foi totalmente às cegas e surpreendeu logo no início, com uma bateria de 3 vinhos brancos. No total, éramos cerca de 20 especialistas. A proposta era degustar às cegas, depois provar esses vinhos com comida e pontuar em uma escala de até 100 pontos. No final, tínhamos de eleger os 3 melhores vinhos. E a relação surpreendeu novamente. Entre os 3, ficou um branco em segundo lugar,
o branco de inverno da Conde de Hervideira, e mostra muito essa tendência de aumento de qualidade dos vinhos brancos. O vencedor foi o Enxarrama, um tinto que eu não conhecia, elaborado pelo enólogo Antônio Massanita. Esse final de semana que passou, eu fui para Campos de Jordão com a proposta de conhecer qual é a filosofia de vinhos de um hotel, que é o Hotel Toriba, que fica lá, na região serrana de Campos de Jordão. Foi uma experiência muito legal. O hotel acabou de inaugurar uma vinoteca, que é um salão de eventos com uma mesa linda, e também a preocupação em focar nos vinhos da Serra da Mantiqueira. Eu já comentei aqui, vocês vivem me ouvindo falar disso, aliás, da poda invertida, dos vinhedos, principalmente com a uva Syrah, que predominam nessa região. E o hotel tem na sua carta, inclusive tem o próprio vinho da carta do hotel, é um vinho de poda invertida, elaborado por um produtor, que é o Luiz Porto, e a ideia foi degustar e aprender mais desses vinhos da Serra da Mantiqueira. E o que me chamou muita atenção quando a gente pensa na carta de vinhos do hotel e pensa na política de vinhos ali na região serrana, é que a carta de vinhos tem muito pouco espumante e champanhe também. Isso sendo assim, que tem uma preocupação em valorizar os produtos brasileiros. E aí quando eu perguntei para o Alberto, que é um dos sócios do hotel, a resposta é o seguinte: espumante não vende ali na Serra da Mantiqueira, ou não vende ali em Campos de Jordão. Eu fiquei meio surpresa com essa informação, mas é interessante, assim, que o brasileiro ainda tem muito essa ligação que lugar frio, como é Campos de Jordão, é lugar para beber vinho tinto. E aí eu faço um convite para que vocês, quem vai para a região serrana, não só de Campos de Jordão, mas toda a região serrana, o Brasil tem vários pontos, que deem uma chance também para vinhos brancos e para espumantes. Muitas vezes, por exemplo, teve um dos jantares, era uma harmonização com fondue. E um fondue de queijo, que é um dos que eu mais gosto, ele combina muito mais com vinho branco do que com vinho tinto. Então fica a dica aí para vocês. Eu queria chamar a atenção para um artigo que o Rodrigo Lanari subiu no blog dele, que chamou iNext. O iNext é WINEXT. E eu queria chamar a atenção que é uma discussão muito interessante, com vários dados, inclusive, sobre como o influenciador pode ajudar ou pode atrapalhar na divulgação de uma marca de vinho. Como está tão na moda influenciador, novas maneiras de marketing do vinho, eu super sugiro a leitura. Da primeira notícia internacional, eu trago para vocês a história do novo rótulo do Chateau Mouton Rothschild. Desde o final da Segunda Grande Guerra, em 1945, que o Chateau ele convida algum artista para desenhar o seu rótulo. Então, cada safra é um rótulo único. Picasso já desenhou, Miró já desenhou, Andy Warhol já desenhou. Muitos artistas renomados e às vezes que são tendência, que são apostas, já criaram o seu rótulo para o Mouton. E dizem as más ou as boas línguas que cada artista que é convidado para assinar um rótulo, para desenhar, ele desenha um rótulo, que ele tem direito a uma caixa de Mouton Rothschild por ano enquanto ele estiver vivo. Eu acho que é um belo pagamento por esse trabalho de criação. E a notícia é que o Chateau Mouton Rothschild anunciou o nome do novo artista que está desenhando o rótulo da safra 2022, que é um francês que se chama Gérard Garroste. O rótulo ele é um pouco mais significativo porque ele comemora os 100 anos que o barão Philippe de Rothschild assumiu a vinícola. E eu explico melhor porque ele é tão importante. Em 1855, teve uma classificação dos melhores vinhos de Bordeaux e foram classificados por categoria. Você tinha o Premier, que eram os melhores, o Deuxième, que era o segundo, e assim por diante. E apenas 4 vinhos eram classificados como Premier Grand Cru Classé, que são o Chateau Lafite Rothschild, Chateau Margaux, Chateau Latour e o Haut-Brion. O Mouton Rothschild ele foi classificado como Deuxième Grand Cru Classé. E essa classificação de Bordeaux, do Médoc, ela nunca foi mudada. O barão mostrou tanta qualidade do seu vinho que ele acabou conseguindo a única mudança até hoje nessa classificação, quando o Chateau Mouton Rothschild foi elevado à categoria de Grand Cru Classé. Isso é um super feito e justifica porque, na safra agora de 2022, que comemora 100 anos que o barão assumiu a vinícola da família, tem um rótulo no qual tem, no desenho, o seu rosto, além de outras imagens. É uma homenagem à importância do barão Philippe, não apenas à vinícola dele, que é o Mouton Rothschild, mas a todo o universo dos vinhos de Bordeaux. A segunda notícia internacional não é exatamente uma notícia agradável.
A OIV, que é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, ela divulgou os últimos dados relativos à safra de 2024. Ainda não são dados conclusivos, mas que mostram que a produção mundial de vinhos esse ano ela vai ser no mínimo 2% menor do que foi no ano passado. A gente vem vindo numa queda de produção. A produção de 2024 ela deve voltar aos níveis do início da década de 60, ou seja, a gente tem 60 anos de crescimento de produção e agora a gente cai até o nível de 60 anos atrás, quando a população era muito menor. Então você tem uma queda grande de produção e essa queda ela é atribuída principalmente às mudanças climáticas. Essa safra de 2024 ela teve muito problema de queda de produção, principalmente com chuvas e geadas que trouxeram doenças aos vinhedos no mundo todo, diminuindo a produção. Há exceções, a exceção mais conhecida é no nosso vizinho da Argentina, que teve um aumento de produção, mas preocupa muito essa queda de produção causada não por um interesse ou uma política das vinícolas de produzirem menos, mas por fatores climáticos. E a última notícia, se vocês me permitirem, erguer um brinde à minha filha mais velha, a Giovana, que ela acabou de passar no vestibular e deixou a nossa família muito, muito contente. Muito em breve a gente vai ter uma veterinária na família. Gigi, um brinde para você. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Aguardo sugestões, críticas, indagações e espero vocês na semana que vem.